Bom dia, meus queridos fonos da voz, fonos que gostam da área de voz. Estou começando mais uma live de surpresa, assim. Hoje eu vou falar sobre o tema, a questão dos encaminhamentos, né? Quais são os exames complementares que nós devemos ou poderemos encaminhar o nosso paciente para contribuir com o nosso resultado, né? Junto a esse paciente. Então, quais são os profissionais que nós poderemos ou alguns que nós deveremos encaminhar o paciente? Se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, sobre essa questão, às vezes ficam, quando que eu encaminho para esse? Quando eu encaminho para aquele? Fica comigo aqui nessa live ou nesse vídeo, né? Se você estiver assistindo gravado depois. Para quem não me conhece, meu nome é Mara Kelly Christman, eu sou fonoaudióloga, sou doutora em voz e eu trabalho atualmente na Faculdade Univale, aqui de Santa Catarina, no curso de fono e também em consultório, né, como fonoaudióloga clínica, além de ter os cursos online que alguns de vocês sabem também, aqui pelo Trocas na Fono. Então vamos lá, gente, vamos falar sobre essa questão. Como que surgiu o tema, falando um pouquinho, esses temas que eu falo para vocês, eles surgem de várias questões, assim. Ontem até teve uma pergunta bem interessante lá no Telegram, que foi meio que uma conexão, assim, de pensamento, porque eu já tinha me programado para falar sobre esse tema, até daqui a pouco eu vou mandar um áudio lá. Se você é fono, estudante de graduação e você ainda não está no grupo do Telegram, te convido para entrar, para fazer parte desse grupo de fonos unidos, que desejam, né, o mesmo propósito, crescer e aprender cada vez mais dentro da área de voz, melhorar cada vez mais a sua atuação em voz. Então, nesse grupo, a gente realiza trocas, o pessoal coloca dúvidas e eu respondo, eu mando áudio, falo sobre a minha perspectiva, né, o meu pensamento em relação àquela colocação, aquela questão que os fonos colocam. Então, aonde que você encontra o link para entrar nesse grupo? O link vai estar na bio do próprio perfil Trocas na Fono aqui do Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link desse grupo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é só clicar lá e entrar. Te convido para usufruir desse espaço que é gratuito, não tem custo nenhum. Então lá tem volta e meia, o pessoal me dá ideias sobre o que falar. E também como eu dou aula de voz, agora eu estou com uma disciplina de voz, da parte de terapia vocal lá na Univale esse semestre, então é riquíssimo, assim, porque daí eu vejo até as questões que os próprios alunos colocam, e aí eu vejo assim, o quanto que se tem dúvida muitas vezes sobre determinadas questões, e vocês também podem me sugerir temas que vocês gostariam de ouvir eu falando, podem colocar nos comentários, podem enviar no direct, que eu vou sempre olhar com bastante carinho as mensagens, tá bom? Mas vamos lá então, gente. Vamos falar sobre os profissionais que nós poderemos encaminhar o paciente ou exames complementares. Bom, gente, primeiramente, o primeiro profissional que eu quero dizer, eu acho que vocês até já imaginam quem seja, quem que adivinha? Vamos ver, qual que é o profissional que você pode encaminhar o seu paciente, ou melhor, deve? Qual que é o primeiro profissional que será que está no meu pensamento? Né? Bom dia, né, para quem está entrando. O primeiro profissional, gente, é o otorrino, é o médico otorrino. Para mim, sem dúvida, assim, é um profissional que é fundamental. Já falei várias vezes, em vários vídeos aqui, em várias lives. Otorrino, né? Então, quais pacientes que nós vamos encaminhar para o otorrino? Deixa eu arrumar o microfone aqui para não ficar dando barulho. Tá bom o áudio aí? Qualquer coisa vocês vão me falando. Qual paciente que nós vamos encaminhar o nosso paciente? Né? Qual paciente que nós vamos encaminhar para o otorrino? Na minha visão, todos, gente, de voz, todos. Eu encaminho todos para o otorrino. A menos que seja algum paciente que ele venha para avaliação mais com o intuito de aperfeiçoamento comunicativo. Hoje em dia tem vários, né, com essa demanda de redes sociais, de melhorar a comunicação, e aí a gente vai trabalhar comunicação como um todo,
questão dos vícios de linguagem, questão da expressividade facial, expressividade corporal, organização de ideias. Então esse é um paciente que a gente até poderá eventualmente fazer, né, algum exercício de aquecimento, mas assim, é um paciente que nós não vamos trabalhar a voz propriamente dita, nós vamos trabalhar a comunicação. E se você, na sua avaliação, você percebe que perceptivo auditivamente ele não tem nenhum ruído de fonte glótica, assim como soprosidade, rouquidão, aspereza, esse paciente seria um que eu talvez não encaminharia para otorrino. Mas chegou um paciente, mesmo para aperfeiçoamento da comunicação, e esse paciente, você percebe uma rouquidãozinha, ainda que de leve, encaminha sim para o otorrino, tá? Encaminha, porque eu já vi diversos exemplos, gente, assim, ó, já vivi de coisas que a gente não tem como imaginar. Outro dia eu atendi uma paciente cantora, com uma voz linda, sabe, assim, ó, ela entrou aqui no consultório e o primeiro pensamento que me veio, assim, quando ela disse, oi, tudo bom? Eu falei, gente, que voz linda! Nossa, que voz linda que ela tem, um timbre lindo! E no decorrer da avaliação eu já fui percebendo algumas dificuldades no agudo, então ela tinha bastante hipertensão glótica, cervical, laringe bem elevada e uma rouquidãozinha, gente. E soprosidade muito leve. Eu já fui imaginando o que tinha, mas foi pro otorrino e nódulos vocais. Então, assim, a gente nunca consegue imaginar, por mais que você diga, mas é muito leve. Gente, mesmo que tiver uma rouquidãozinha leve, encaminha pro otorrino. Encaminha, tá? Isso é bem importante sempre, tá? Já vi, eu não sei se vocês quiserem, posso falar também de mais exemplos, assim, de questões que a gente imagina que é uma coisa e é outra, e sem falar, né, pessoal, que a gente tem diversas alterações estruturais mínimas da cobertura, que são alterações que às vezes elas não geram um impacto direto sobre a comunicação, sobre a voz, elas não vão gerar um impacto direto, muitas vezes elas vão gerar alguma queixa ou aumentar a alteração quando o paciente tiver um aumento de demanda vocal. Então, assim, o otorrino nem se fala, a gente encaminha sempre. E outra dúvida relacionada a esse nosso encaminhamento para o otorrino é assim, quando que a gente deve encaminhar e quando pedir uma reavaliação. Eu sempre costumo encaminhar os pacientes quando eles já não vêm encaminhados do otorrino, porque muitos vêm encaminhados do otorrino, mas quando eles não vêm, eu já encaminho na primeira sessão, que é para não perder tempo. Porque às vezes eles não conseguem agendar logo na sequência, não conseguem agendar naquela mesma semana, enfim. Então, assim, não que a gente não possa ir atendendo o paciente antes dele ter o exame. Você fez a avaliação, encaminhou para o otorrino, a gente pode atendê-lo sim, antes dele ter o exame, porque a gente tem muita coisa para fazer. Nossa, qual é o paciente que vem com a respiração perfeita? Né? Então, se a gente conseguir ocupar uma sessão ali, ó, potencializando só a respiração, enquanto que a gente não tem o resultado do exame laríngeo, tá muito bom também, a gente já consegue ir adiantando essa parte, tá? Então eu costumo encaminhar assim logo na primeira sessão, quando ele sai aqui da avaliação, ele já sai com encaminhamento. Mas tem alguns pacientes, isso também é uma coisa que eu recebo bastante dúvidas, já mandei áudio também no Telegram, que é a questão de quando o paciente ele vem, vai valer mais para quem está trabalhando em SUS, por exemplo, né, pela prefeitura, enfim. Às vezes chega um paciente, a gente vive isso lá no estágio também, que os pacientes vêm da fila de espera do município, porque às vezes eles são encaminhados pelo otorrino do município, daí eles ficam na fila de espera. Quando ele é chamado para fonoterapia, para avaliação fonoaudiológica, nisso já se passou 6 meses que ele realizou o exame. Então isso é um problema assim para quem vive realidade de SUS, é um problema porque o certo seria encaminhar de novo, tá, gente? Se demora muito tempo para ele começar a fazer a fonoterapia, o certo é encaminhar de novo. E aí eu sei que no SUS é complicado porque acaba sobrecarregando esse paciente, ele já veio do otorrino, veio para fono e vai ter que ir de novo para o otorrino.
mas tem que. E aí cada pessoa vai falar assim, no meu município demora 1 ano para fazer o otorrino, né, para conseguir ser chamado para avaliação. No meu não, no meu é rapidinho, demora 1 mês. Então cada um vai saber, né, da sua realidade, mas eu acho que o nosso papel nós temos que fazer que é encaminhar. Eu acho que quando fica muito longo o tempo, esse exame ele já não tem mais assim uma validade. Por quê? Gente, um nódulo, eu não sei dizer para vocês em quanto tempo se forma um nódulo. Se alguém souber, me fale. Porque até onde eu sei, a gente ainda não tem estudos assim que digam, 2 semanas fazendo abuso vocal vai gerar um nódulo. Um par de nódulos, 3 meses fazendo abuso vai gerar nódulo. Eu não sei quanto tempo leva para gerar um nódulo. Mas o que eu sei é que se o paciente ele foi no otorrino e se ele tem uma disfonia, muitas vezes ele tem uma lesão e ele não começou a fazer fonoterapia, então ele não sabe o que fazer, ele vai até tentar ter um cuidado com a voz. O otorrino muitas vezes orienta, olha, você tem que fazer repouso vocal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar bastante água. Mas o que só a gente faz é trabalhar os ajustes. E isso o paciente não vai conseguir fazer sozinho. Então, com certeza, no mínimo, ele vai estar com os ajustes ainda errados, de hipertensão, com a ressonância alterada. Então, se ele ficar 3 meses, 6 meses, seguindo com aqueles ajustes incorretos, quando eu começar a atender, será que aquele exame de 6 meses atrás, será que ele ainda vai estar válido? E aí cuidado, né? Cuidado para a nossa segurança, porque vamos pegar um exemplo aí bem clássico e bem frequente, que são os nódulos vocais. Digamos que o paciente tem um diagnóstico de micronódulos vocais há 6 meses atrás. Então, olha, estava ainda as lesões pequenas, ainda estava começando esse processo, mas levou 6 meses para ele vir para a fono. Ele continuou trabalhando, ele continuou ou cantando na igreja ou na sua atividade profissional. Quando ele vem, é muito provável que aqueles nódulos estejam maiores e podendo até muitas vezes estar já com um processo de fibrose, né? Um pouco mais endurecidos. E muitas vezes aquilo já vai tornar difícil a reabsorção. Imagina se a gente não pede o exame antes de começar a terapia, aí depois de 3 meses nós vamos pedir. O que vai acontecer? O paciente vai lá no otorrino e muitas vezes aquela lesão estará maior. E aí, o que o paciente vai falar? Vai falar que é a culpa do fono. Não, meu exame anterior não estava tão ruim assim. Então, a gente sempre tem que cuidar também a nossa segurança, tá? A gente tem que ter esse respaldo. O exame do otorrino é para nós um respaldo. Então, assim, cuidem essa questão realmente da validade. Tá bom o áudio, gente, para vocês? Só me coloquem aqui, por favor, nos comentários que o microfone aqui tá mexendo, tá bom? Estão conseguindo ouvir bem? Tá com chiado? Não. Tá tranquilo? Vão me falando aí, tá? Então é isso, cuidem a questão da validade do exame, daquilo que vocês aceitam, e mesmo que vocês estão vivendo um processo de SUS, eu digo assim, que a gente não pode aceitar as realidades que são impostas para nós, porque os outros profissionais, quem está na gestão, não sabe quanto que você quer, qual é o tempo que esse exame tem validade. Então, se você não sinalizar isso, ou seja, se não for percebido que, nossa, está tendo várias recorrências de encaminhamento para otorrino, nossa, olha quantos, então assim, quem sabe vamos ter que fazer uma contratualização com mais um otorrino, entende? São situações que a gestão também, cabe à gestão desse processo ir identificando e resolvendo, mas se você não fizer esses encaminhamentos, se você simplesmente falar assim, aqui no meu município é assim, pronto, eu tenho que me adaptar, também nunca vai mudar. Talvez você diga assim, mas eu já tentei e nunca mudou. Tudo bem, eu sei que às vezes a gente desanima, mas nunca vamos deixar de fazer, essa é a minha opinião, nunca vamos deixar de fazer aquilo que é certo, aquilo que a gente considera certo,
porque os outros não estão deixando, ou porque alguém está dificultando, ou porque o sistema dificulta, ou alguma coisa do tipo, tá? E a outra questão, gente, ainda sobre o encaminhamento para o otorrino é quando encaminhar ele para o retorno ao otorrino. Alguns otorrinos, quando eles encaminham o paciente para fono, às vezes eu já recebi encaminhamentos assim, onde eles colocam, olha, encaminho para X sessões, tem alguns que colocam, daqui 2 meses quero o paciente de volta, daqui 2 meses marca uma reavaliação comigo. Então, às vezes, o otorrino já delimita isso, né? Que ele espera esse paciente novamente nesse período. Mas tem outros que não colocam, até mesmo porque cada processo com cada paciente é diferente. Tem alguns pacientes que vão ir muito melhor na fonoterapia, vão se dedicar mais, outros pacientes não vão ter tempo, ou aquilo não vai ser tanta prioridade para ele. Então, às vezes, o otorrino deixa para o fono decidir quando é o melhor momento para reencaminhar de volta para ele. E aí a gente tem que ponderar, já falei várias vezes, eu acho que eu já falei aqui em lives e lá no nosso curso também, isso está bem explicadinho, assim, a questão dos critérios, como que a gente sabe quando a gente vai reencaminhar de volta para o otorrino. Mas, em geral, a gente tem que pensar assim, ó, vou tentar resumir aqui. Quando é uma lesão que não é possível reabsorver totalmente, a gente vai encaminhar ele de volta para o otorrino quando aquela voz se estabilizou, assim, a gente vê que ela não está mais tendo melhoras, ela estabilizou. Mas aí nós temos que cuidar também para ver se a gente fez realmente tudo o que poderia fazer. Se realmente essa voz estabilizou porque era o momento, é a melhor voz possível do paciente, ou será que eu não fiz tudo que eu deveria fazer ou poderia fazer? Então esse é um dos pontos. E quando é uma lesão que é possível de reabsorver, a gente vai ver nos nossos processos de avaliação. Ontem mesmo eu estava testando isso com uma paciente que já está quase, né, já está em processo de quase alta, já estou combinando com ela para mês que vem ela fazer a reavaliação com o otorrino. A gente vai ver nos sinais, a gente vai ver, por exemplo, na análise acústica, olhando a frequência fundamental, porque a gente sabe que a frequência fundamental, quando a gente tem uma lesão de massa, ela fica mais grave, a frequência, e logo, quando essa lesão é reabsorvida, a frequência fundamental volta a ficar normal daquele paciente, ou seja, fica mais aguda de novo. Então, esse é um dos processos que a gente vai avaliar. Outro é, por exemplo, fazer uma prova diagnóstica com o som hiperagudo, ou né? Então, esse som que ele é um falsete, até um pouquinho soproso, ele não vai ter um contato forte. Se ele for vai ter um contato forte e às vezes vai mascarar uma lesão pequenininha. Então tem que ser realmente um hiperagudo bem suave, bem solto, onde as pregas vocais vão estar até com uma leve fendinha paralela. Por quê? Porque se tiver alguma lesão ali, essa lesão vai encostar e aí a gente vai ouvir a rouquidão. Então esse é um dos pontos que nós podemos estar fazendo como um teste para ver, poxa, será que eu encaminho o paciente, será que não? E aquilo, né? Nem sempre nós vamos conseguir reabsorver, depende da lesão. Isso aí a gente tem que pensar de acordo com a avaliação do nosso paciente, de acordo com aquilo que ele tinha ou tem, certo? Então, isso é o encaminhamento para o otorrino. E agora, vou falar do próximo encaminhamento que é super importante, que é muitas vezes esquecido pelos fonos da terapia, né, fonos da voz. As outras áreas de terapia não sei, mas os fonos da voz às vezes esquecem, que é qual? Qual, gente? O que vocês acham? A avaliação auditiva. A avaliação auditiva, isso mesmo. Vocês fazem encaminhamento para avaliação auditiva ou ainda não tem feito? Coloquem para mim aqui para eu saber nos comentários, depois eu vou olhar todos os comentários e vou ver, para tentar entender, né, como é que é a atuação de cada um aí de vocês. A encaminhamento para avaliação auditiva
é super importante. A gente não pode pensar assim só em crianças, porque crianças é mais tradicional. Acho que a maioria encaminha paciente de fala, paciente de voz, para avaliação auditiva, porque é criança, ou então idoso, porque é idoso, já tem mais chance de ter uma perda auditiva. Mas pacientes jovens também é super importante. Eu não sou da áudio, mas se vocês conversarem com as pessoas da áudio, e eu converso muito com as minhas colegas, aqui, amigas que eu tenho que trabalham com áudio e até mesmo as colegas da Univale, a gente tem visto cada vez mais assim, pessoas jovens terem problema de perdas auditivas. No pós-pandemia, teve algumas pessoas que eu conheço que passaram a ter perda auditiva, leve, mas tiveram. Por quê? No período de pandemia a gente usou muito fone, aulas online, ouvir não sei o que, cursos. E o hábito, muitas pessoas têm o hábito de ouvir fones de ouvido, assistir filme, assistir série, no ônibus, enfim. Tem um local que tem ruído e aí coloca o fone. Então a gente já sabe, nós fonos a gente já está careca de saber dos malefícios do fone e em relação também ao volume, tudo isso. E sem falar em outros processos que podem estar acontecendo também. Ontem, inclusive, eu atendi um paciente jovem, por volta aí de 40 anos, com uma perda auditiva unilateral leve ou discreta, não me lembro agora como é que é o termo que dizia no exame, mas assim, é um paciente que... E a perda auditiva, a gente sabe, quem trabalha com audição sabe mais ainda, que é algo tão silencioso, a gente não vê alteração e às vezes o paciente nem sente. Eu atendi quando eu estava fazendo o doutorado, nunca vou me esquecer, no doutorado eu fiz uma terapia intensiva com os pacientes e eu fiz uma triagem auditiva em todos eles, que era critério de exclusão, então quem tivesse perda auditiva seria excluído, deixa eu só arrumar aqui, seria excluído do estudo por essa interferência, já ia ficar mais complicado de ter o automonitoramento auditivo, e teve um paciente que tinha uma perda auditiva moderada em uma das orelhas. E ele falou que ele já percebia, só que ele conseguia compensar, ele era um cientista, ele era uma pessoa super inteligente. Enfim, e aí claro que ele foi encaminhado para verificar essa questão, mas ou seja, é uma coisa que a gente não vê. Então, quais pacientes que a gente vai encaminhar para áudio? Não vai ter uma queixa necessariamente, mas a gente não sabe. Uma perda leve pode estar ocorrendo. Esse paciente que eu atendi ontem, olha que interessante o relato dele. Ele disse que todo problema de voz e essa dificuldade de audição começou depois do Covid. Ele teve Covid, eu me lembro se foi há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e depois disso que começou várias coisas assim, o paladar, o olfato ele perdeu, o paladar para algumas coisas ainda não voltou. Será que o Covid pode causar uma perda auditiva? Tem alguns estudos que falam que sim, não que eu estude muito áudio, mas eu sei porque quando eu dava disciplina de metodologia de TCC, então eu via muitos trabalhos, teve uma das alunas que fez um trabalho sobre as sequelas auditivas no pós-Covid. E eu pensava antes que as sequelas auditivas eram mais relacionadas à medicação, quando o paciente internava, tomava muita medicação forte. E não, as sequelas, tem muitas sequelas do Covid mesmo, assim, então pensem sobre isso, porque o que vai interferir? Ah, tá, Mara, mas se meu paciente tiver perda auditiva, vai fazer o quê? O que interfere pra gente? Interfere até na velocidade do resultado que a gente quer, porque esse paciente com perda auditiva, ele vai ter um automonitoramento diferenciado. Ele não vai, e é bom pra gente saber, pra gente conseguir usar mais recursos com ele, de feedback auditivo para
se for uma perda leve, para ele conseguir desenvolver melhor, vamos dizer assim, o processamento, então, posso dizer assim, o processamento daquilo que ele está conseguindo ouvir, né? E para a gente conseguir saber isso para a terapia, se for uma perda já um pouquinho maior, que a gente utilize mais outros recursos proprioceptivos, né? A sensação, a propriocepção visual, ou seja, um espelho, por exemplo, que a gente às vezes não vai conseguir tanto resultado na propriocepção auditiva. E sem falar que é importante também a conduta em relação a essa audição. Aí ele já vai estar sendo acompanhado tanto pelo médico como pelo fono lá que faz a audiometria para ver qual é a conduta. Vai ser indicado o uso de aparelho auditivo, qual é a causa também, vai ser tratado, enfim, ele vai estar acompanhado em relação a isso, tá? Então, o áudio é um encaminhamento que eu vejo que muitas vezes passa, às vezes é esquecido e é importante. Próximo encaminhamento que eu vou falar é um encaminhamento que nem sempre, a gente não faz com todos os pacientes, mas alguns sim, que é, gente, para psicologia. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente encaminha para psicologia? Muitos já vão ter a resposta bem na ponta da língua. Para os pacientes que têm disfonia psicogênica. E aí nós vamos relativizar um pouco essa questão. Primeiro, gente, nós vamos ter que pensar, não é assim, eu suspeito de disfonia psicogênica e vai para psico. A gente sabe aquela frase, há mais coisas entre o céu e a terra, né, do que a nossa vã consciência? Então, há muita coisa ali nesse meio que a gente tem que pensar ao invés de encaminhar primeiro para o psico. Aí eu vou citar um exemplo aqui para vocês que uma fono amiga minha me contou no sábado, um exemplo bem interessante, eu até vou depois dizer para ela que eu contei aqui, mas muito interessante, assim, uma coisa que eu ainda não tinha visto. Ela trabalha no hospital, e ela estava atendendo um paciente que tinha feito uma cirurgia de intestino. E aí, depois da cirurgia, a voz do paciente ficou assim. E ela já ficou, né, porque ele estava com disfagia também, ele emagreceu muito, estava com uma sarcopenia, então uma disfagia secundária a isso. E ele com essa voz. E ela atendendo ele, ficava assim, o que será essa voz? E atendia. E aí fazia avaliação da deglutição e imaginava que poderia ter uma paralisia de prega vocal ali, alguma coisa poderia ter atingido o nervo. E aí, de repente, ela percebeu que ele fazia pigarro normal. Aí ela já começou, o que tem aí? Será que é uma disfonia psicogênica? E ela até, né, no hospital não é tão comum ter otorrino para todos os pacientes, infelizmente. Aí ela até estava pensando em encaminhar para otorrino. E depois de várias sessões, eu achei muito engraçado, assim, porque o final dessa história é engraçado até, que a paciente continuava nesse processo. Depois de vários atendimentos já, porque no hospital se atende todo dia o paciente, e ela perguntou para ele, seu fulano, e essa voz aí, por que tá assim? E ele disse assim, eu tô falando assim para não forçar. Olha só, gente. Ele estava falando assim, porque na cabeça dele, ele achava que ele ia forçar. E aí ela falou assim, mas por que não forçar se o senhor não fez cirurgia na laringe? Foi no intestino, não tem nada a ver aqui. Tá. Daí ele começou a falar normal. Então imagina, cuidem, né, gente? Às vezes a gente fica... Aí me veio na cabeça aquilo que a gente fala muito assim, disfonia psicogênica a gente não pode abordar com o paciente que ele está com uma disfonia psicogênica e tal, né? E foi muito, essa situação foi muito, assim, incomum, vamos dizer assim, muito peculiar, porque daí ela perguntou para ele diretamente, e aí ele falou que ele estava tentando não forçar a voz. Ou seja, se ela não tivesse perguntado, talvez ela ia pensar que fosse uma disfonia psicogênica e ia encaminhar para o psicólogo, né? Então, a gente tem que ir pensando essas coisas. Outra coisa, no semestre passado, lá no estágio, nós recebemos uma paciente que era claramente uma paciente com uma disfonia psicogênica. Nós vimos assim já na primeira avaliação, junto com a aluna, e depois na segunda sessão a aluna fez algumas provas diagnósticas
e a gente percebeu que tem sim um componente psicogênico. Isso é outro ponto. Nem toda disfonia é só psicogênica pura, às vezes vai ter uma questão organofuncional ou orgânica, mais um componente psicogênico. E às vezes a disfonia não vai ser necessariamente de origem psicológica, mas ela vai ter algum componente emocional associado que também é importante ser tratado, tá? Vou falar dessas duas coisas. Então, primeiro eu vou falar desse caso aí, dessa paciente, que a gente percebeu que tinha uma alteração psicogênica. No meio do atendimento, ela perdia a voz, ela ficava afônica, fazia o exercício, fazia alguma coisa, a voz voltava, encostava aqui no pescoço, a voz sumia. Então, assim, muito claro, né? Prova diagnóstica, pigarro ela fazia, também já é considerada uma prova diagnóstica para a disfonia psicogênica. O exame, também ela já tinha um exame de laringe. A alteração que ela tinha na laringe era uma fenda muito pequena, então essa fenda ela não justificava a alteração tão grande na voz dela. A gente percebeu que era uma disfonia psicogênica. E a aluna, muito prontamente, falou assim para mim: professora, vamos encaminhar para o psicólogo? E eu falei: calma aí. Por quê? Pensem que assim, nesse caso específico, em muitos outros onde o paciente tem uma disfonia psicogênica, ele não tem consciência de que a origem dessa disfonia está associada com alguma questão psicológica. Se ele não tem consciência e a gente falar isso assim de cara, ele pode negar o fato, ele pode ficar com raiva, ele pode desistir da fono e aí acabou o tratamento e acabou a possibilidade de melhora para ele. Então a gente tem que ir com cautela, nós precisamos, a psico, eu pelo menos não sou uma pessoa que eu encaminho direto, assim como eu faço pro otorrino, que na primeira sessão já encaminho, já explico o porquê e vai. A psico eu vou com um pouco mais de cautela e eu espero o paciente muitas vezes trazer alguma questão que justifique, a gente fala, olha, então isso que você está trazendo agora é algo bem complicado, né? Algo difícil, você não gostaria de conversar com alguém sobre isso? Talvez, né, um psicólogo para resolver ou lidar com essa situação de uma forma diferenciada? Aí ele vai falar, pode ser. Então, na cabeça dele não vai ter uma associação direta, né, com o problema de voz e a psico. Então, a gente tem que cuidar. Tem outros que não, outros a gente vai poder encaminhar direto e às vezes o paciente já traz isso. Tem alguns pacientes que já vêm com um nível de consciência um pouco mais elevado em relação às questões psicológicas. Ele já vem assim, olha, eu gostaria que tu me fizesse um encaminhamento para tal e tal profissional e para psico. E o outro exemplo que eu ia falar para vocês são pacientes que não necessariamente têm a origem da disfonia por um problema ou alguma questão emocional, mas essa questão está associada. E como a situação emocional é muitas vezes a base do paciente, isso acaba dificultando o andar da carruagem, ou seja, a evolução no nosso processo terapêutico fonoaudiológico. Essa semana mesmo, eu não sei se você sabe, alguns já sabem, aqui na Univale nós temos um ambulatório de pacientes transexuais e muitas vezes acontece esses encaminhamentos. Nós temos também a equipe de psicologia que está atuando junto, acolhendo, e quando há alguma necessidade eles já fazem um encaminhamento para uma terapia mais assim, semanal, mais periódica. Mas é um exemplo que eu lembrei porque a gente faz muito encaminhamento para psico e não necessariamente a disfonia deles ou a inadequação da voz está relacionada diretamente com as questões emocionais que eles vivem, eles ou elas, tá? Então, a psicologia é algo que a gente tem que refletir, a gente tem que ponderar. E, gente, o último encaminhamento que eu quero falar é o gastro, que é bem comum também. Gastro, por quê? Muitos pacientes têm problemas estomacais e aí problemas de refluxo. Muitas vezes o otorrino já faz essa medicação, geralmente, na verdade, quando o paciente vai no otorrino e o otorrino vê
que tem sinais de refluxo em laringe, ele já vai fazer o tratamento, né? Já vai encaminhar algumas medicações para o paciente. Só que o otorrino vai ver o paciente naquele momento e muitas vezes ele não vai retornar no otorrino. Então, nós que temos que ir monitorando para ver se ele está tomando a medicação, se terminou a medicação e voltou ao refluxo, todas essas questões. E muitas vezes, se esse refluxo não passa, a gente faz o encaminhamento para o gastro, porque o refluxo é um terror para a voz. O refluxo interfere muito, muito mesmo durante o tratamento. Em vez de melhorar a voz, ela não melhora, ela fica estagnada, ela melhora um pouco, piora 2 poucos e assim por diante. Então é algo que nós temos que estar atentos e fazer esse encaminhamento quando necessário. Coloque aqui nos comentários para mim também quais encaminhamentos mais você lembra que já fez, e tem alguns que não são tão comuns. O ano passado mesmo, nos estágios também, nós tivemos uma paciente que ela tinha uma bola aqui assim na região da nuca, uma bola que doía, que não estava ali. Ela relatou que não faz muito tempo que ela tinha aquilo, parecia um edema assim aqui na região da nuca. E aí também a gente encaminhou para a ortopedista para ver o que poderia ser aquilo. Ainda não tivemos o resultado, porque como o SUS ele demora realmente para o paciente conseguir ser chamado para cada atendimento, mas é algo curioso. E outros que a gente veja a necessidade, às vezes a gente pode encaminhar para o fisioterapeuta também. Que mais, gente? Coloquem aqui nos comentários quais encaminhamentos mais que você costuma fazer, encaminhamentos frequentes ou encaminhamentos mais esporádicos. Eu já encaminhei para X profissional. Me conta que eu quero saber, depois eu vou ler todos os comentários. Curte também esse vídeo, encaminha para outros fonos se você gostou, se fez sentido para você. A gente sempre tem amigos que trabalham na mesma área que a gente, que gostam da mesma área, então encaminha esse vídeo e encaminha nos grupos de fonos que você tem para a gente divulgar cada vez mais a atuação na área de voz, nessa área que a gente gosta tanto. Tá bom, pessoal? Deixem as sugestões também de temas que vocês gostariam que eu abordasse e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!